Oi, tudo bem? Espero que sim, viu? Olha só, no programa de hoje vamos falar de um tema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, a obesidade. A condição vai muito além do sobrepeso, ela também pode desencadear outros problemas de saúde. Esse dado, olha só, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, dá só uma olhada, estima que em 2025, 2,3 bilhões de adultos no mundo estarão acima do peso, sendo que 700 milhões de indivíduos com obesidade. No De Bem com você, eu te convido a entender as causas, as opções de tratamento e quais são os principais desafios para os pacientes no processo de emagrecimento saudável. Aqui no estúdio, conto com a ajuda da convidada endocrinologista, a doutora Cibele Loubach, e também conto com a participação aqui do nosso ladinho da intérprete de Libras, Ana Furtado, que vai fazer toda a tradução em Libras em mais uma edição do programa. Aninha, bem-vinda mais uma vez. E doutora, muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez também. Obrigada. Doutora, eu acho que a primeira questão que a gente tem que trazer aqui para o programa, né, que a gente vai começar, o que é a obesidade, qual que é a diferença de obesidade para sobrepeso, como eu citei lá no início do programa, né? Sim. Então, a obesidade é definida como um excesso de gordura do peso, definida pelo IMC, que é uma maneira grosseira de avaliar, mas ajuda muito bem, simples. Então, o peso dividido pela altura ao quadrado e o IMC acima de 30, então, é obesidade. Para algumas etnias, abaixa um pouquinho mais, por exemplo, nos asiáticos, daí é 27,5. Então, para eles é mais rígido, porque a gordura se acumula mais na cintura abdominal e tende a ter mais risco cardiovascular. Então, esse número, o número de 30, não é à toa, é um número a partir do qual começou a se elevar mais ainda o risco cardiovascular, hipertensão, diabetes, por isso esse número. E aí, sobrepeso, então, é entre 25 a 30. O normal, 18 a 25, sobrepeso, 25 a 30. E também para asiáticos, abaixa um pouquinho mais, acima de 23,5, daí já é sobrepeso. E para idosos, daí o sobrepeso é a partir do 27, porque aumenta um pouquinho mais normalmente nessa população. Legal. E aí, quais são os tipos de obesidade, né? A partir dessas diferenças de peso, tem os tipos também, Sim. Né? Quais são? Então, a obesidade grau 1 vai de 30 a 35, que daí é igual para todo mundo. É para idoso, para adulto. Então, 30 a 35 grau 1, 35 a 40 grau 2, acima de 40 grau 3. Tem o grau 4 agora, que é acima de 50, em que a parte do tratamento vai ficando mais difícil e mais intenso quanto maior o grau, porque tem mais questões hormonais envolvidas e torna mais difícil a perda de peso. Legal. E as principais causas da obesidade, principalmente a principal ainda, doutora, é a alimentação? Pelos seus relatos que você tem no consultório, né? Quais são hoje em dia? Exato. É a principal alimentação. Nós tendemos muito a subestimar o valor calórico do que a gente come. São coisas muito calóricas, palatáveis, gostosas, em que poucas quantidades, volumes, têm muitas calorias. Então, parece que se come bem, normal, mas costuma a ter mais calorias e a cada dia subindo, acumula mais gordura. Então, tem essa questão da alimentação principal. Tem a questão do sedentarismo, que hoje tem até CID, uma classificação internacional da doença, considerado sedentarismo, porque o normal do corpo é estar em movimento. É estando em movimento que a gente mantém as nossas articulações flexíveis, não enrijece, não atrofia, reduz os músculos, mantém a memória, mantém-se ativo. Então, a atividade física é o normal do ser humano. E aí, como a gente tem hoje mais transporte, não precisa andar, também no emprego passa horas sentados atendendo, nem a própria profissão, profissões de TI, fica muito tempo sentado, acaba que reduz o gasto calórico e isso contribui também. Então, tem alimentação, sedentarismo, tem o hábito da sociedade de alimentação muito rápido, sem facilidade, né? Fast gostoso, muito calórico, busca de prazer imediato e rápido, tanto no celular, isso transfere também para a comida. Então tem que ser muito gostoso sempre. Nunca pode ser uma comida normal, que daí não satisfaz. Então essa questão também está envolvida na sociedade, que piorou. Alcoolismo na pandemia subiu muito, tem
doenças psicológicas, ansiedade, depressão, tudo isso vai gerar mais obesidade também. Não dormir direito. Exato. E a partir disso, né, doutora, acaba causando problemas, né, em relação a essa condição, né, a ficar obeso, né, acima do peso. Quais são esses problemas, né, causados aí que a obesidade, né, como eu disse, pode causar? Quais são? Sim. Então, um dos principais é a hipertensão, que é muito comum. O segundo é o diabetes também, que é muito comum. E aí você tem a apneia do sono, doenças do refluxo, doenças do sistema gastrointestinal, tem sobrecarrega as articulações com artrose, doenças de cardiovasculares, infarto, AVC, que é o que mais realmente aumenta a mortalidade. Por isso, perder peso melhora a vida e melhora a longevidade também. Exato. E aí você acha, doutora, que daqui a algum tempo essa obesidade, esse número, né, que até 2025, né, é um número alarmante, é muito grande, né, o número, como eu disse no início, até 2025 são bilhões de pessoas. Você acha que vai aumentar, está crescente? Você entende, você vem sentindo no seu consultório que vem aumentando essa quantidade de pessoas? Que público vem te procurando hoje em dia, né? Sim, com certeza tem aumentado. Isso tem relação com a evolução da sociedade, na tecnologia, na busca do prazer, né? Também a questão da infância, de ter hábitos culturais industrializados, ultraprocessados, que são muito palatáveis e tem uma adição, uma dependência maior, mais calorias. Isso, sedentarismo, então tudo faz aumentar esse número. E aí a gente viu, né, de 2010 para 2020, duplicar o número de sobrepeso, obesidade, e tem sido uma crescente mesmo. Exatamente. Até 2025, 2,3 bilhões de adultos no mundo estarão acima do peso. É muito agravante, né, doutora? E esse público que aparece é mulher, homens, que aparece no seu consultório, você vem vendo como? O principal público é mulher, porque geralmente mulher se cuida mais. Mas também tem muitos homens que procuram um tratamento, e o tratamento envolve muitas coisas, e uma delas que ajuda a orientar é o profissional de endócrino, nutricionista, psicólogo, treinador físico, então tem muita ajuda envolvida e é necessário muitos esforços, porque não é fácil, é difícil. E as crianças também vêm procurando? Tem aumentado esse número, doutora? As crianças procuram sim, mas é mais o endócrino pediatra, mas tem aumentado nas crianças com certeza também. Você não atende crianças? Não, mais adulto. Tá bom. Doutora, a gente vai dar uma breve pausa aqui no papo com a doutora para chamar o intervalo, mas na volta vamos falar das formas de prevenção e tratamento, como por exemplo a inclusão de uma dieta balanceada com a ajuda de uma nutricionista, como a gente falou aqui. Então, fique por aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o De Bem com Você e hoje estamos falando sobre obesidade. Para vocês terem uma ideia, a estimativa apresentada no Congresso Internacional sobre Obesidade desse ano, de 2024, informa que 75% dos brasileiros acima de 18 anos viverão com obesidade e outros com sobrepeso. E para a gente combater esses números alarmantes, a alimentação adequada e balanceada é mais que uma boa opção, né? É essencial. Por isso, vamos ouvir agora uma nutricionista que falará sobre a importância de ter hábitos alimentares mais saudáveis. Doutora Cibele, acompanha comigo a reportagem da Tamires Vick, por favor. Vamos lá. Oi, Fernanda. Oi também para você que acompanha agora o De Bem com Você. E Fê, já que a gente está falando sobre obesidade, a gente não podia deixar de conversar com uma nutricionista que pode, né, então dar mais orientações para a gente sobre como ter, né, uma dieta saudável, como emagrecer com saúde. E é por isso que agora a gente vai conversar com a Amanda Costa, ela que é nutricionista e vai dar algumas orientações para a gente. Amanda, muito obrigada, viu, por conversar com a gente, pela sua atenção. E eu já queria então começar perguntando para você, para quem pensa em emagrecer, a alimentação é fundamental, né? Isso mesmo, obrigada pelo convite. A alimentação ela é fundamental para quem pensa em emagrecer.
E a gente não deve fazer dietas malucas, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, sempre pensando na base dos alimentos. Menos industrializados e mais alimentos in natura. Então, mais frutas, mais legumes no prato. Isso é o que vai fazer você ter um emagrecimento mais saudável e mais eficiente. Perfeito. E se a gente for parar para pensar, a pessoa que ela enfrenta ali a obesidade, às vezes pode surgir algumas dúvidas de, eu vou deixar de comer gordura, vou deixar de comer carboidrato, mas precisa de um equilíbrio, né, dos alimentos. Isso mesmo. Nós fazemos a dieta pensando em equilibrar todos os nutrientes. Então, a gente vai colocar ali proteínas, carboidratos e gorduras em cada refeição. Todas as refeições têm que ter uma quantidade equilibrada desses alimentos, tá? Desses nutrientes. Então, pensando nisso, às vezes a gente vai conseguir colocar um chocolatinho depois do almoço, por exemplo. A gente só tem que tentar explicar para o paciente que não é para comer a barra inteira do chocolate, mas a gente consegue colocar um pedacinho ali para ele, pelo menos para ele sentir que não sumiu tudo que ele gosta da dieta, e aí a gente vai fazendo esses ajustes, né? É possível, né, Amanda, fazer de uma forma mais, talvez, não devagar, mas assim, mais equilibrada para a pessoa, né, não sofrer um choque, assim, de deixar de comer tudo que ela estava acostumada a comer, por exemplo. Isso mesmo. Por isso, é sempre bom contar com o seu nutricionista, falar sempre a verdade, falar, olha, eu gosto desse determinado alimento, o que eu posso fazer para melhorar? Às vezes a gente vai conseguir adaptar alguma receita para deixar aquele alimento mais nutritivo, menos gorduroso e menos calórico também, porque a gente tem que pensar que uma dieta para emagrecimento, ela precisa de ter déficit calórico, que a gente chama. Você tem que comer menos do que você gasta de energia. Então, nesse caso, a gente vai precisar controlar a caloria. Então, aquelas fugidinhas, né, não vai ser possível. Então, por isso que a gente precisa ajustar as quantidades certinhas para o paciente poder ter o resultado que ele espera também. E Amanda, a obesidade ela pode ser ocasionada por diversos fatores, né? A alimentação é uma delas, é a determinante? Sim, a alimentação é uma delas, né? Tem o fator psicológico também, que a pessoa precisa, né, desse cuidado, de ter um acompanhamento com um psicólogo também, mas também tem as questões genéticas, que também vão contar, né, doenças que a família já tem, que tem predisposição, a atividade física, que também é muito importante, né, para que esse paciente consiga perder essa gordura, porque a gordura, a gente não perde no xixi, no cocô, a gente perde pela respiração. Então, esse excesso de gordura que a gente acumulou, a gente só vai conseguir respirando. Então, por isso que a atividade física é tão importante. Perfeito. Tá certo, Amanda. Das minhas perguntas era isso. Tem mais alguma colocação que você queira fazer? Somente. Só isso mesmo. E vocês que, de repente, estão nessa situação de obesidade, procure um nutricionista, procure ajuda, né, de um psicólogo também para estar te auxiliando e você conseguir atingir seu objetivo. Perfeito. Amanda, muito obrigada pelas informações, viu? E agora a gente vai voltando para o estúdio. Fernanda, essas são então as orientações e a gente volta com vocês. E ótimas orientações, né? Muito boas mesmo. Obrigada, viu, Tamires, doutora Amanda, por receber a nossa equipe aí no seu consultório. E a gente volta o nosso papo aqui com a doutora Cibele, que é endocrinologista. Falei certo essa palavrinha, peguem. Doutora, vamos continuar falando aqui no estúdio, então, sobre a alimentação, né? Que é um primordial aí para controlar, né, prevenir a obesidade. Queria que você contasse um pouquinho. Toda pessoa que sofre de obesidade precisa mesmo controlar a alimentação? Sim, com certeza. E para isso, o profissional de nutrição é um dos principais aliados do tratamento. Então, ela precisa ir para procurar uma dieta balanceada, equilibrada em proteínas, carboidratos e fibras e gorduras. E também é importante ela conhecer os valores calóricos, não somente seguir um cardápio fixo, mas conhecer, às vezes fazer conta de calorias nos aplicativos, conhecendo
o que mais convém para ela nesse dia ou não. Conversar com a nutri o tipo da dieta também, porque não tem uma superior a outra para emagrecer. Então pode ser jejum intermitente, comer de 3 em 3 horas, low carb, mediterrâneo, dependendo da rotina da pessoa, então ela escolhe uma dieta a seguir. E o que mais vai importar é as calorias no final do dia, em que são muito importantes para fazer o déficit calórico. E até para as crianças também, né, doutora? Eu vejo que, acredito que é uma dificuldade, né? Acredito não é uma dificuldade para os pais, né, para controlar isso. Você disse que a partir dos 14, 13 anos, né, ali na pré-adolescência, adolescência, acabam já procurando porque já passou do peso, né? E aí também é isso, né? Como que faz para controlar essa alimentação, principalmente para esses jovens tão novos? O exemplo dos pais é muito importante, então eles sempre colocarem as comidas naturais, muita salada, muito legumes, frutas disponíveis ali para a criança pegar na geladeira quando tiver fome. Colocar uma quantidade de carboidratos não excessiva, não precisa tirar. Gorduras, evitar frituras, nuggets, ultraprocessados realmente é bom evitar. Então, se a criança gosta muito, não precisa excluir, mas realmente é bom evitar. Equilíbrio, né? Isso. Exatamente. E, doutora, para a gente encerrar esse bloco, quais são as outras ferramentas, né, para o tratamento da obesidade que você pode trazer para a gente? Então, além da alimentação, o planejamento alimentar, tem também atividade física, que ela não vai ajudar muito diretamente no peso. É possível perder peso até sem atividade física. O maior papel possível? dela Meu Deus, me conta esse segredo. Não deveria ter contado isso. Mas vai ter que contar agora, você tem 1 minuto para responder. Então, ela é mais indiretamente porque ela atua no sono, melhorando a qualidade do sono, da disposição, humor. Então, é indiretamente, mas principalmente é na manutenção do peso perdido que você perdeu. Porque ela aumenta um pouco o metabolismo. Quando o corpo perde o peso, ele tende a abaixar e a atividade física aumenta um pouquinho, equilibrando. Então, é importante para perder sim, mas é mais pela boca do que pelo exercício. Exato, né? Eu ouvi falando que a respiração, né, é o mais importante além de tudo isso. O metabolismo basal. Isso, exato. Gente, pelo amor de Deus, brincadeiras à parte, exercício físico é primordial para a vida toda, viu? Doutora, a gente vai dar mais uma pausa aqui no nosso programa e na volta do intervalo vamos conhecer uma história inspiradora de superação. Não saia daí. Estamos de volta com o De Bem com Você e o tema do programa de hoje é sobre obesidade. Nesse momento do programa, vamos conhecer a história de superação da Sara, que tratou a obesidade através de hábitos saudáveis. Doutora Cibele, convido a você assistir comigo aqui na TV a reportagem da Dani Rivas e do cinegrafista Helder Soares. Vamos lá. E aí, minha gente, tudo certinho? Você costuma fazer atividade física? Ou tem preguiça, não gosta muito, deixa tudo para depois? Fala, amanhã eu faço, ou depois? Olha só, a gente vai conhecer agora uma história inspiradora. A Sara engordou mais de 20 quilos durante a gestação, foi diagnosticada com obesidade grau 1, mas ela conseguiu dar a volta por cima, emagreceu e hoje até atleta amadora. Sara, conta pra gente como que foi esse processo. Eu acho que o mais interessante é a gente falar que é possível, né? Fácil não é, mas é possível. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência. Tá, eu comecei a correr em 2014 para aliviar a tensão. Só que aí engravidei, tive que ficar de repouso e engordei 20 quilos. Aí nessa eu fui de sobrepeso para obesidade grau 1. Aí passou o tempo, passou 1 ano ainda do nascimento do meu filho. Aí decidi voltar a treinar depois do trabalho na empresa mesmo. Em vez de parar, eu pedi para minha treinadora, passa os treinos para mim pelo WhatsApp, que daí eu continuo em casa. Daí ela passou os treinos, aí comecei a treinar em casa, treinar de madrugada na rua, que eu via que não tinha ninguém. E nessa acabei evoluindo na corrida satisfatoriamente. Aí nessa fui para 15, 21 e esse ano eu concluí a maratona. Que bacana. Você foi persistente, né? Como tudo na vida a gente tem de ser. Como que foi? Como que você trabalhou o seu psicológico? Porque é uma ferramenta importantíssima num processo como esse, né? Não foi nada fácil.
Mas eu ainda consegui conduzir sozinha, mas conheço pessoas que procuraram ajuda psicológica também. Aí eu defini minhas metas e tentar alcançar. E agora, né, sua meta é evoluir cada vez mais na corrida, né? Você já fez a primeira maratona, já tem data para a segunda também. Sara, que mensagem que você deixaria para o pessoal de casa que, de repente, está passando por um momento semelhante ao seu? É possível, sim. Saúde é um investimento. Ainda mais se você tem filhos, se você está bem, se você tem saúde, isso reflete no seu filho também. Ambos serão mais felizes. Com saúde, o resto você corre atrás de tudo. É o principal, né? Sara, obrigada e parabéns pela história. E, pessoal, é isso. E eu acho que uma mensagem que é importante a gente reforçar também é não ficar preso um tempo, né? Cada um tem um organismo, então vai ter um tempo para perder peso, ganhar massa muscular. É um processo individual, lento e gradual. Então, é importante que você esteja acompanhado com vários profissionais da saúde e cuide de você, né? O nosso cuidado, o autocuidado vem de dentro para fora e isso vai refletir, né, na nossa vida externa, no nosso ambiente todo. História muito legal, né, inspiradora. Voltamos para o estúdio. Muito, Dani, muito obrigada, viu, pela matéria. Sara, por receber a gente aí na sua casa, viu? Muito obrigada de verdade, uma baita história inspiradora pra gente, né, doutora Cibele, voltando ao nosso papo aqui. É isso, né, um exemplo das pessoas, quando a gente estava falando do exercício físico, é essencial, mas também tem pessoas que recorrem à cirurgia bariátrica, né, doutora? Queria que você contasse um pouquinho se é realmente a solução e quais são as outras novidades aí da saúde em relação a isso, a perda de peso. Sim. Então, para algumas pessoas, ela pode ser um grande aliado ao tratamento. A indicação de bariátrica é quando o IMC, a obesidade é grau 3 para todos os casos, grau 2 para quando tem alguma doença associada à obesidade, como hipertensão, artrose, refluxo, asma, qualquer doença que possa piorar com obesidade. Não é incomum ter. Por exemplo, a apneia do sono é bem comum, quase no grau 2. No grau 1, obesidade 30 a 35, quando tem diabetes, também é um critério para fazer a bariátrica. Além desses critérios, tem que ter preenchido também o fato de a pessoa ter tentado a perda de peso por 2 anos, com acompanhamento profissional, com alimentação, com ou sem medicação também. Então, nesses 2 anos, tem que ter tentado com aqueles passos da alimentação, atividade física, tem que ter um acompanhamento psicológico também, para que a pessoa aprenda a ter uma relação melhor com a comida, não direcionar todas as emoções para a alimentação. Então, é importante que isso seja trabalhado antes. E sobre os hábitos alimentares também, comer devagar, desfrutando da alimentação, ter toda essa mudança tem que ter sido tentado. E aí, para muitos casos, mesmo em uso da medicação, algumas pessoas reganham o peso e aí pode ser recorrido à bariátrica, que não é uma medida desesperadora, última, recurso, não tem mais nada para fazer depois. Não é essa a visão. Então, para muitos, a bariátrica tem muito mais benefícios do que o risco cirúrgico. O risco cirúrgico é menos que 1%, menos que 0,1%. Exato. Então, é muito baixo. Então, o benefício que ela vai ter perdendo mais de 20% a 30% do peso para as articulações, para melhorar a qualidade do sono, Total. melhorar a qualidade de vida e ter mais anos de vida é muito maior do que o risco cirúrgico. Então, a bariátrica ela pode ser um grande tratamento para essas pessoas que tem um caso mais grave, mais difícil. E também não é uma solução para sempre, como você disse. A pessoa pode voltar a engordar, sim, né? Voltar a ter sobrepeso, a voltar à obesidade, né? Doutora, e novidades do mercado, do mercado da saúde, né? Da medicina hoje em dia? Temos outras opções, outras ferramentas, outras soluções, como eu disse, né? Hoje, além da bariátrica? Sim, hoje a ciência tem evoluído, principalmente no tratamento de obesidade. Então, tem muita coisa surgindo, muita medicação. O Ozempic, que é a semaglutida, agora tem no Wegovy, que consegue uma dose bem maior, com maiores perdas de peso. Então, de 17% a 20%. Isso já está disponível para as pessoas utilizarem? Já, a partir de agosto desse ano surgiu.
Tem outras medicações que já tem nos Estados Unidos que vão vir também, que é o Mounjaro e cangrelitida também, que estão para vir. Então, tem muita coisa surgindo que pode melhorar o tratamento. Ainda é pouco disponível pelo preço, mas é uma coisa que tem evoluído. E conforme vai passando o tempo, também pode ser evoluída essa questão da acessibilidade. Mas o tratamento medicamentoso, então, é uma parte importante, muito importante, do tratamento da obesidade, em que se a pessoa tem alguns meses de tratamento com alimentação e exercício e não consegue perder o peso, o que é muito comum, existe a possibilidade de usar medicação em que vai ter muito mais benefício do que risco. Então, a gente sempre faz esse peso, respeita as contraindicações, avalia cada caso, exames, e aí indica uma medicação em particular para o paciente, para que ele consiga atingir o objetivo, que tem que ser muito claro também para o paciente, que não é normalizar o IMC, voltar para o peso ideal, Sim. mas muitas vezes perder 10%, em que perdendo, mesmo que seja pouco, pareça pouco, o principal peso que se perde no começo é a gordura visceral, que é aquela mais relacionada à hipertensão, diabetes, as mais gordura comuns no fígado. hoje em dia, né? Então, quando você perde 10 a 15%, a saúde melhora muito, prevenindo morte por infarto e AVC. Então, nós preferimos mesmo sair da inércia de não perder peso utilizando medicação. Ótimo, que venham essas novidades logo aqui pra gente, pro Brasil, né? Que bom que a partir desde agosto já temos uma novidade e que as outras venham logo. Doutora Cibele, muito obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso programa de Bem com Você. A primeira vez que você veio falar sobre diabetes, né? E agora obesidade. Volte sempre, viu, ao nosso programa. Muito obrigada. E é isso, ó, espero que esse programa tenha te motivado a buscar forças para mudar os hábitos alimentares e lutar contra a obesidade. Como nós vimos, o sobrepeso não é o único problema, a obesidade interfere negativamente na qualidade de vida das pessoas e pode desencadear outros problemas de saúde. E emagrecer não é fácil. É um processo complexo, então lembre-se de buscar principalmente uma ajuda médica para ter uma vida mais saudável. É isso, até qualquer hora. Tchau.